Forró era considerado de péssima qualidade, nenhum cantor queria cantar forró, nenhum artista queria ser sanfoneiro, nenhuma cantora queria ser cantora de forró. Hoje é 100% ao contrário. Tudo começou porque eu gostava de dançar, né? E eu chegava nas casas de shows e as bandas tocavam poucas músicas. Na época, a banda que fazia muito sucesso aqui no Ceará chamava-se Black Banda. Balançou meu coração, fez tamanha confusão que eu já nem sei a quem amar. Roda viver minha vida. 5 horas de festa, eles tocavam 15 minutos de forró antes do intervalo e 15 minutos antes de acabar a festa. E eu notei que toda vida que eles tocavam forró, o salão ficava lotado. Aí eu sugeri eles a tocarem mais forró. E eles disseram, não, que tocar forró era muito brega. Na época, tinha nos interiores do Ceará 2 bandas. Uma chamada Paulo Ney, que depois veio trabalhar comigo. E outra depois chamada João Bandeira, que também veio trabalhar comigo. Nós vivemos de bebida, sem consolo e sem guarida, o mundo é enganador. A influência deles é que eram 2 pessoas que faziam muito sucesso tocando forró. Tudo eles transformavam em forró. Por quê? Porque não tinha compositor de forró, nem os compositores tinham vergonha de fazer forró. No primeiro disco do Mastruz, nós fomos obrigados a fazer várias regravações e no segundo, por não ter composições inéditas para fazer o disco. Foi aí que eu descobri a Rita de Cássia. Com 3 sucessos no segundo disco, a Rita já faz... Aí começou a aparecer Luiz Fidelis, Ferreira Filho. Hoje nós temos uma editora no Passaré com 11.500 músicas de forró. Você imagine que aqui tem editada e registrada 11.500 músicas. Então dá para fazer um bocado de disco, viu? Se você dividir por 10, dá 1.000 e tantos discos. O forró, como era feito antigamente, era muito pobre de recursos. Por quê? O triângulo trabalhava na região dos agudos, o zabumba na região dos graves e a sanfona ficava passeando junto com a baixaria, fazendo o solo e tudo. Esses 3 instrumentos são muito pobres em harmonia para fazer um som perfeito. Aí que o Mastruz adicionou? O contrabaixo, que ninguém usava, a guitarra, que ninguém usava, os teclados, que ninguém usava, a bateria. Então, formou-se uma banda. A gente trabalhou com plano de voz em cima e a sanfona embaixo. Depois é que vinha todos os instrumentos. Ainda é feita as mixagens nossas, ainda são feitas assim. Primeira voz, depois a sanfona. Em seus lugares, todo mundo dos seus lares, uma fogueira pelos ares distantes dessa união. As bandeirinhas penduradas nessa rede, um sinal que vai subindo, capitando meu balão. Nós gravamos o primeiro disco num estúdio de 12 canais, chamado Pro Áudio. E a grande sacada do Mastruz com Leite foi botar o nome da banda no meio da música. Quando terminamos de gravar, eu chamei o Marcílio e disse, Marcílio, o seu estúdio gravou o maior sucesso da vida dele. Pro Áudio ainda até hoje é o maior sucesso. Quando eu fui na gravação, gravar Black Banda, eu aprendi muita coisa de estúdio. Eu disse, vou botar um estúdio em Fortaleza de 24 canais, porque tinha um de 12 e eu queria dobrar já um para 24 canais. Aqui foi o maior investimento da minha vida quando eu começando. É uma máquina chamada casseteira, de produzir cassete. Então, todas as gravações de CD, de cassete na época era gravado nessas 2. Quando eu fiquei rico, aí eu comprei mais essas 2. Tirava 8 fitas a cada 15 segundos. Gravava os 2 lados.
Aqui, ó, é o gravador, primeiro gravador da Sonzum. Gravação analógica. E aqui, todas as fitas analógicas. Então era topo de tecnologia. Quando eu disse para as pessoas que iria gastar 150 mil dólares para montar um estúdio, todo mundo disse que eu era maluco, que nunca na vida eu ia pegar esse dinheiro de volta. Aí o Mastruz estourou uma música, Meu Vaqueiro, Meu Peão, que pagou a conta. Ó meu vaqueiro, conquistou meu coração, na pista da paixão me valeu, foi. Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração, na pista da paixão me valeu, foi. O Mastruz deu 3 arrombadas grandes na vida. Uma foi Meu Vaqueiro, Meu Peão. A segunda foi gravar o primeiro CD de forró ao vivo, que em 3 meses vendeu 1 milhão de cópias. Nós chegamos a ser dono com a Sonzum de 8,4% do mercado nacional de CD. Você imagine uma empresa nordestina que tinha quase 10% do mercado nacional, brigando com multinacionais que era no mínimo 1 milhão de vezes mais potente do que a gente. Só que nós tínhamos o sucesso e eles não. Aí apareceu de novo a dificuldade dos compositores. Aí eu digo, vou botar uma editora e trazer os compositores. Como é que funciona o compositor? Na hora que você faz uma música, que você bota no disco, é rateado entre os compositores na venda do preço do disco. Vamos dizer que o disco foi vendido por R$10. Então, 8 ponto alguma coisa é dividido entre os compositores. Se tiver 8 faixas, então é 1% para cada um. Montei a editora, então começou a fechar o negócio. Todo mundo só queria tocar música em junho. E eu não fiz banda de forró para tocar em junho. Eu fiz para tocar 365 dias e mais 6 horas por ano. O rádio é o seguinte, a ideia do rádio foi de um cara aqui, de um locutor chamado João Inácio Júnior. E o João Inácio Júnior, no dia que eu fui montar a Sonzum Sat, eu chamei ele, botei ele na minha frente. Bora, João, vamos montar, eu estou pronto agora e tenho dinheiro para montar. Ele disse, eu não vou não. Eu digo, rapaz, mas não foi tu que deu a ideia? Ele disse, não vou não, porque eu não posso deixar meu emprego lá não, depois não dá certo. Eu digo, pô, eu vou sozinho. Estou autorizado, ele disse, tá. Aí eu montei. Quando eu montei a Sonzum, a estação de terra e a vaga no satélite custava aproximadamente, na época, perto de 700 mil dólares. Era uma verdadeira loucura. Mas eu fui sem dor de cabeça nenhuma. Cheguei a ter 118 rádios espalhadas no Brasil. Então eram 6 rádios nossas e 112 de contratados. Esse rapaz tinha uma rádio, você tinha outra, outro tinha outra ali, e eu saía afiliando. Quando apareceu as dificuldades, eu digo, então vamos ter que fazer alguma coisa que eu consiga chegar em todos os lugares ao mesmo tempo de uma só vez. Por isso que foi desenvolvido a rede Sonzum Sat, para divulgar nacionalmente. Qual era o objetivo? O objetivo era evitar o jabá. Por que o jabá? Porque eu chegava a um negócio em cidade X, fechava para tocar o mês, deixava pago, na hora que eu subia no avião, o cara guardava o disco e não tocava e eu perdi o dinheiro. Então só tinha um meio. Eu comecei a tratar música como mercadoria de prateleira. Eu alugava a rádio desse rapaz e daqui, via satélite, eu mandava todas as músicas, mandava programação, mandava os comerciais, mandava festa. Eu bolei um sistema onde todos os donos de rádio eram parceiro meu nas festas que eu ia fazer na cidade. A sua rádio, vamos dizer que é FM 1000. A FM 1000 repetia o som da Sonzum Sat, eu lhe comprava os espaços eram usados para me fazer festa
com você. Na sua cidade, tinha uma loja de disco. Eu mandava os discos para vender na cidade, a sua rádio tocava e eu fazia festa. Então eu comecei a juntar todo mundo em volta do forró e todo mundo tocando. Foi assim que eu entrei em Recife, em São Paulo, no Rio, em todos os cantos do Brasil. A Sons no Sat chegou a ter 118 rádios afiliadas. Hoje, existe no Nordeste aproximadamente 3.000 bandas de forró. Então foi uma revolução gigantesca no mundo da música. Daí eu comecei a associar a festa e as vaquejadas. Por quê? Porque a vaquejada era um negócio tipicamente nordestino, que dava muita gente, mas os forró eram pequenos. Então a gente fez com que as festas ficassem grande vaquejada e os forró fossem gigantescos, porque toda vaquejada, a vaquejada em si dá prejuízo. O que está por prejuízo da vaquejada é o forró. Aí eu montei um parque de vaquejada. Hoje eu tenho no Ceará 3 parques de vaquejada. Quando eu montei a primeira banda para tocar forró, chamava-se Banda Aquários. Mas os caras tinham vergonha de tocar. Eles tinham a mesma filosofia da Black Banda, só queriam tocar rock, só as paradas que eles achavam bom. E a minha proposta não era tocar rock, não era banda de baile, era banda de forró. O que eu fiz? Eu digo, vou descobrir pessoas que gostem e não tenham vergonha de tocar forró. Aí eu trouxe Neto do Iguatu, trouxe Canário Reis do Iguatu, trouxe Marabá, que era catador de osso. Bel era motorista de entrega de material de construção e Lambidinha vendia produto químico. Depois que nós fizemos um concurso que a Kátia ganhou, a Kátia Silene, num concurso onde tinha 550 pessoas disputando. Daí fazia inscrições na televisão aqui num programa chamado Terral. Era um programa de televisão que tinha muita audiência e era todas quinta-feira. Era pela TVE, ela tinha uma geradora que gerava para todo o Ceará. As pessoas mandavam a fita cassete, eu escutava a voz e marcava um dia da semana, ia para um clube chamado Grécia, aí juntava 100, 200 pessoas, ia testando tudinho, selecionando as que tinham condição de ir para a televisão. Eu disse para eles, olha, nós estamos ensaiando aqui, nós vamos tocar, eu estou montando uma banda para ir tocar no Faustão. Daqui a uns tempos vocês vão tocar no Faustão. Aí eles começaram a olhar para mim e achar graça, rir. Aí eu fiquei aguardando, passou-se 1 ano e meio e eles foram tocar no Faustão. Isso é hora de você chegar em casa, cara safado, que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher, foi nosso carro que deu break só agora que saí. Nós fomos pro Faustão porque o pessoal da Bahia tinha convidado o Mastruz para tocar em cima do trio elétrico do carnaval. Aí nós fomos fazer o lançamento da banda no Faustão, cantamos inclusive uma música na época que era o sucesso nacional, chamado É o Bicho. Botamos em ritmo de galope, que é um ritmo misturado sertanejo com baiano, né? Tocamos Meu Vaqueiro, Meu Pinhão e outras músicas lá. Quando o Mastruz começou, ele tocava 5 horas de forró sem intervalo. Aí apareceu a lei da oferta e da procura, que é uma lei que existe no mundo todo. Tinha muita oferta e eu só tinha um Mastruz. Aí o que eu fiz? Criei o Mel com Terra, criei o Calanga Aceso, criei o Balaio de Gatos. O que eu fazia? Armava 2 festas, o Mastruz começava a tocar aqui, depois entrava o Mel com Terra, depois entrava a Banda Aquários, depois entrava o Calanga Aceso. Aí o Mastruz vinha aqui, tocava Mastruz, Calanga Aceso, Mel com Terra. Eu já passei a fazer 2 festas em vez de uma. Por quê? Porque tinha
a lei da oferta e da procura. Nessa evolução, eu montei uma gravadora chamada Som Zoom. Eu tinha o estúdio, tinha a festa para fazer, tinha a editora, tinha a gravação e agora eu ia vender o CD. Então, eu sou o único cidadão no Brasil que pode fazer um disco com 150 faixas, porque os fonogramas são nossos, a editora é nossa. Então, ninguém no Brasil consegue fazer isso, só o Mastruz com Leite, porque ele é dono de cima até embaixo, de todas as partes que compõem um CD. Eu conheci uma história da minha avó, dizendo para que se via mastruz com leite. E eu fiquei marcado. Uma galinha dela quebrou a pata. Aí ela foi e começou a dar mastruz sem o leite. E fez uma talisca e emendou. Passado o tempo, ela bateu a galinha para comer. E quando ela tirou a perna da galinha, estava lá a soldazinha bem verdezinha. Isso me chamou muita atenção. Mais a faculdade, mais o que aconteceu para mim chegar à banda Mastruz com Leite, que era uma marca muito diferente, que não podia se confundir. Ora, se o cara tinha misturado chiclete com banana e tinha dado certo, Mastruz com Leite ia dar muito mais certo. Quem misturou chiclete com banana foi Jackson do Pandeiro, numa música dele, que o Mastruz gravou. Cada banda tem sua história. Mastruz com Leite foi essa, Cavalo de Pau. Quando o Mastruz começou a viajar, ele foi para o Rio Grande do Norte e conheceu uma moça carioca que cantava axé, chamada Cátia de Troia. A Cátia de Troia ficou fascinada para vir cantar forró no Ceará. Bora, Cátia de Troia, a filosofia da história do cavalo de Troia. Como o nordestino, os meninos das folhas, das páginas de carnaubeira, das folhas de carnaubeira, faz o cavalo de pau. Ele corta as orelhazinhas, bota um cabresto e monta no cavalo e sai. Então, o que eu queria? Juntar o nordestino do cavalo de pau à Cátia de Troia grega. Então, como é que era o nome da banda? Era Cavalo de Pau e Cátia de Troia. A filosofia era essa, para lançar a banda. Ronaldo, que depois passaria a ser produtor do Mastruz, não aceitou a ideia. Aí eu disse, já que você não quer, vai só o Cavalo de Pau. E foi o Cavalo de Pau e deu certo. Calangaceso, de onde vem o nome Calangaceso? Calangaceso é porque tinha uma banda aqui que só tacava axé. Eu não lembro, mas era alguma coisa com corta-fogo ou não sei o que, lança-fogo. E o calangaceso era um meio de fazer uma brincadeira irônica, porque eu gosto muito de brincar, né? Eu sou uma pessoa muito séria, mas ao mesmo tempo muito brincalhão. A banda Balaio de Gatos. Por que Balaio de Gato? Como eu tinha muitas bandas, todos os músicos que davam trabalho de comportamento foram tudo para dentro da Balaio de Gato. Por que o nome Balaio de Gato? Porque era só gente que dava trabalho. Onde foi Mel com Terra? Mel com Terra foi o seguinte, a gente tinha uma oficina e a gente estava atrás de escolher o nome. E o mecânico estava desmontando o carro assim na frente. E vazou óleo, caiu em cima da terra. Aí o menino disse, rapaz, tu já pensou se isso aqui fosse Mel com Terra? Brincando. Aí eu vi a deixa e disse, pronto, o nome da banda vai ser Mel com Terra. Foi exatamente isso. Catuaba com amendoim, procurando uma mistura que fosse para dar muito tesão. Pode ver que o slogan do Catuaba é o tesão do forró. Catuaba é afrodisíaco, amendoim também. Por isso, o tesão do forró. Então, tudo que eu faço tem que ter lógica. Qual é a diferença entre Luiz Gonzaga e Mastruz com Leite? Eu acho que nós somos muito mais urbanos. Luiz pregava muito a raiz, a fome nordestina, a seca. E o Mastruz pregava levemente. Um exemplo, o Meio-Dia é uma música de seca do Nordeste.
mas começou a pregar o romantismo. Mastro Luiz gravou Saga de um Vaqueiro. Então existe algumas relações com linguagens diferentes, com filosofia parecida. O Hélio Safadão, na realidade, é uma mistura de uma porção de coisas que não é mais forró, nem é axé. Ele sai navegando em misturas de ritmo. O mundo da música é feito de sacada. É o que você vê, que todo mundo vê, mas não consegue enxergar. A sacada do Aviões de Forró foi o Aviões fazendo, o Alexandre fazendo isso. O Safadão foi o nome e ele partiu em cima da ideia do Aviões e saiu tirando fina.